Vamos continuar aqui, pessoal, resolvendo equações de segundo grau completas, utilizando a fatoração e tendo que completar quadrados. Aqui nós temos, então, essa equação, x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então, se nós formos fatorar essa expressão do lado esquerdo, a gente observa que ela não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? X ao quadrado a gente consegue escrever como algum número, alguma letra elevada ao quadrado, que é só x. Mas o 5 não dá para ser um número inteiro, né? Ou seria a raiz de 5. Só que quando a gente faz aquele esquema de multiplicar os 2 e vezes 2 ainda, não vai dar menos 6. Então, a gente tem que pensar assim, qual fatoração que ao quadrado, né? Qual expressão que ao quadrado, perdão, vai aparecer esse menos 6x, ou seja, x ao quadrado menos 6x. Então, a gente consegue perceber que se a gente fatorar x menos 3 ao quadrado, nós vamos ter, então, x ao quadrado menos 6x mais 9, observem ali. Então, a gente consegue perceber que, na realidade, nós teremos um 9, precisa ter um 9. E ali nós temos apenas o número 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever essa nossa equação, passando esse 5 para o outro lado da igualdade, então negativo. E assim nós adicionamos 9 dos dois lados da igualdade para não alterar em nada o resultado, ok? Nesse ponto, a gente consegue perceber que do lado esquerdo da igualdade, nós temos x ao quadrado menos 6x mais 9, que é justamente um trinômio quadrado perfeito, certo? E assim nós conseguimos fatorar. Então, essa equação nada mais é do que x menos 3 ao quadrado igual a 4, porque menos 5 mais 9 é 4. E agora, o que eu faço? Esse expoente 2 ele vai para o outro lado como uma raiz quadrada. E assim, nós temos que x menos 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é quanto, pessoal? É 2, né? E assim nós temos que x menos 3 é igual a mais ou menos 2. Lembram que tem os dois números, tanto o positivo quanto o negativo. Agora, a gente vai resolver nos dois casos, em que consideramos o 2 positivo e no outro caso em que consideramos o 2 negativo. Então, nós temos que o x vai ser igual a 2 positivo mais 3, ou o x vai ser igual a menos 2 mais 3. Por que apareceu esse 3 aí positivo, prof? Porque ele estava menos 3 do lado esquerdo da igualdade. Quando ele vai para o outro lado, lembram que ele vai com a operação inversa, por isso ele vai somando, né? Então, fica mais 3. Assim, nós temos, então, que o x é 5, 2 mais 3 é 5, ou o x é 1, porque menos 2 mais 3 é 1. E assim, nós concluímos que as raízes dessa equação são o número 1 e o número 5, ou seja, tanto o número 1 quanto o número 5 são solução dessa equação. Eles são os valores de x da nossa equação, beleza? Então, vamos para o nosso último exemplo. Observem ali, então, que nós temos mais uma equação de segundo grau, só que essa equação de segundo grau, ela está um pouquinho mais elaborada, né? Os coeficientes ali são números fracionários. Então, como que eu faço, prof? Então, a gente vai seguir o mesmo caminho. Então, a gente consegue perceber que x ao quadrado menos 2x sobre 7 mais 1,49 igual a zero, essa parte do lado esquerdo da igualdade é um trinômio quadrado perfeito. E esse trinômio quadrado perfeito, ele é fatorado como x menos 1/7 elevado a 2 ao quadrado, né? Porque o quadrado do primeiro é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá o nosso termo ali do meio, e o quadrado do segundo termo dá o nosso terceiro termo lá em cima. E assim nós conseguimos fatorar x menos 1/7 elevado a 2. E isso igual a zero. Resolvendo, então, nós temos que x menos 1/7 é igual a zero, correto? Por quê? A raiz quadrada de zero é simplesmente zero. E assim o x é igual a 1/7. E nós podemos concluir que a raiz dessa equação é 1/7.
Então, observem que esse exemplo, sim, nós tivemos aí um trinômio quadrado perfeito e a prof trouxe ele exatamente por ter as frações, porque depois vocês terão exercícios para fazer lá do livro em que vai aparecer fração. Então, para vocês não se sentirem perdidos, como eu faço agora, é o mesmo processo, só cuidando que agora vocês estariam operando com frações, correto, pessoal? Então, agora nós vamos fazer um outro exemplo. X ao quadrado mais 2 raiz de 3x mais 3 igual a 0. Observem aí que nós também temos um trinômio quadrado perfeito. Por quê? A gente consegue fatorar essa expressão como x mais raiz quadrada de 3 elevado a 2. Nesse caso, a gente consegue fatorar exatamente dessa maneira, ok? Continuando a resolução, nós chegamos em x mais raiz quadrada de 3 igual a 0, porque a raiz de 0 é 0. E assim, então, x é igual a menos raiz quadrada de 3, pessoal. Também um exemplo ali envolvendo uma raiz quadrada ali como coeficiente, mas não é algo estrondosamente difícil, né? Segue-se o mesmo passo a passo, é o mesmo caminho de resolução. E assim também vocês terão exercícios parecidos lá para serem feitos depois, ok? Mas qualquer dúvida que tenha ficado aqui durante a resolução, não tenham medo, não tenham vergonha e perguntem para a prof, tá? Não podemos carregar essas dúvidas para frente, beleza? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje sobre as equações de segundo grau. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Vou reforçar novamente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Vamos tirar todas elas, beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau!